Olá de novo, pessoal. Então vamos dar continuidade ao curso de desenvolvimento básico de jogos em Unity. Na aula anterior a gente viu como fazer a movimentação dos objetos da cena, respeitando os limites da tela. A gente viu também como faz para instanciar os inimigos de cima para baixo e como fazer o tiro. E também como fazer o som. Agora nessa aula, que é a aula final, a gente vai ver como faz a colisão entre os objetos, como faz a detecção da colisão entre os objetos, como cria um fundo rolante atrás, né? Então como faz as estrelas se movimentar, e como cria uma tela inicial para a gente ou iniciar o jogo ou sair do jogo. Ok? E por fim, como faz para criar a build do jogo, como faz para criar o executável do jogo. Tá bem tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Só lembrando aqui, ó, se eu apertar o play agora, a gente vai ter a nossa nave que se move. Olha lá. E os inimigos. Só que eles não colidem, ok? Então, primeiro passo, a gente vai fazer a colisão. Muito bem. Para a gente fazer a colisão, a gente tem que adicionar um componente aos objetos que vão fazer a colisão. Esse componente que a gente vai usar hoje se chama Box Collider 2D. Box porque vai ser um retângulo, um quadrado, tá? Um retângulo no caso aí. Mas tem outros também. Tem o Circle Collider, que é um círculo. Tem o Edge Collider, por exemplo, que você pode fazer contorno no objeto. Então eu poderia contornar toda a minha nave aqui. Normalmente a gente não faz o contorno certinho, a gente coloca uma caixa, um box collider, ok? Porque a gente não tem necessidade de fazer a colisão perfeitinha em cada extremidade da nave. Isso normalmente não acontece. Mesmo em jogo 3D, que você pode colidir com uma parte do corpo, cada parte do corpo vai ser um box collider diferente. Normalmente não se faz o contorno com um edge collider ou algo parecido, tudo bem? Por questões de performance mesmo. Então vamos lá, eu vou aqui adicionar ao personagem principal o Box Collider. Então eu clico aqui no personagem principal, vou aqui em adicionar componentes e escrevo lá Box Collider 2D. Okay? Então tá lá. Se você reparar, se eu fizer o zoom aqui, ó, você vai reparar que tem agora um retângulo verde em volta da sua nave. Quando você adiciona o Box Collider, ele calcula praticamente certinho as dimensões x e y do teu personagem, ok? Então tá lá, tá certinho, tá bonitinho. Eu posso editar ele também se eu quiser, se eu achar que não está muito perfeito. Posso clicar aqui no editor de colisão e diminuir um pouco aqui, para ficar mais... Opa, exagerei. Para ficar mais correto. Tá? Mas não é o caso aqui, só estou mostrando que pode, mas não é o nosso caso. Vou botar até um... Pronto. E agora eu tirei o Box Collider. Vamos colocar de novo aqui. Pronto, tá lá. Maravilha. Agora eu vou colocar o Box Collider na nave inimiga também, porque eu quero que eles detectem a colisão entre a nave e a nave inimiga, entre a sua nave principal e a nave inimiga. Então eu vou vir aqui no Prefab, que é um modelo de naves inimigas, e vou adicionar um componente ao Prefab, que é o Box Collider 2D. Maravilha! Agora os dois têm detecção de colisão. Joia? Então quando um encostar no outro, vai haver colisão. Só que, reparem o que vai acontecer aqui. Ó. Olha lá. Um está passando por cima do outro. Eles estão com o Box Collider, mas não está tendo a interação física entre os dois. Por que não? Porque se vocês lembrarem da aula anterior, quando a gente criou o nosso personagem e o personagem inimigo, a gente escolheu como tipo de corpo cinemático. E o cinemático não tem interação física entre os objetos na cena. Okay? Então, se eu trocar aqui do personagem principal de cinemático para dinâmico, não é o que eu vou fazer. Eu só quero mostrar o que vai acontecer. Tá? Olha lá. Vou colocar a gravidade 0 para ele não cair. Vamos ver o que acontece agora. Vou colidir. Ó, agora tem colisão. E olhem que legal. Ó, dependendo de como ele bata no inimigo,
ele vai sair rodopiando, ok? Então você vai ter o cálculo do vetor da força. Tem a força no eixo Y aqui de um objeto com outro, mas se for numa quina, ele vai calcular o vetor que ele deve, o vetor final da colisão. Joia? Então isso aqui é muito bacana. Então, para que haja colisão, pelo menos um dos dois tem que ser dinâmico, tem que ter o corpo dinâmico. Muito bem. Uma vez que um dos dois tenha o corpo dinâmico, ele consegue detectar a colisão. Colisão, olha lá, colisão é realmente quando existe interação, né, uma interação entre dois objetos e existe a resistência entre os dois. Isso que eu estou chamando de colisão. Se eu quiser tratar essa colisão dentro do código, eu tenho uma forma muito fácil de fazer isso, ok? Eu vou mostrar para vocês. Não façam agora, porque isso não vai fazer parte do nosso jogo. Já eu vou explicar o porquê. Eu só vou mostrar que dá para detectar a colisão. Então eu vou abrir o script do personagem principal, faz de conta que eu quero tratar a colisão dos dois objetos dentro do arquivo aqui, dentro da classe do meu personagem principal. Então, para fazer a detecção da colisão, existe um método especial chamado onCollisionEnter, no nosso caso 2D. Okay? Então, esse é o método que detecta a colisão, quando existe a interação física entre os dois objetos. Okay? Então, eu vou escrever aqui, debug.log. Isso aqui só vai mostrar na tela uma mensagem qualquer. Tá? Olha lá. Então eu vou escrever aqui, bateu. Então, quando houver colisão, vai ser apresentada essa mensagem bateu aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, nesse canto aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Bateu. Okay? Então se eu quiser tratar qualquer coisa, quiser que alguma coisa aconteça via código, eu crio esse método onCollisionEnter 2D. Tem 3 tipos de onCollision. Tem o onCollisionEnter, que é quando começa a haver a colisão. Tem o onCollisionStay, S-T-A-Y, que ele vai ser disparado, esse método vai ser disparado enquanto um estiver colidindo com o outro, durante o tempo todo em que um estiver sobreposto ao outro. E o onCollisionExit, que esse método onCollisionExit só vai ser executado quando terminar a colisão entre eles. Okay? Normalmente a gente usa no onCollisionEnter, que é só quando começa a colisão, quando a primeira batida. Tá bom? Então esse é um método que a gente executa quando a gente quer que seja tratada a colisão entre dois objetos. Tudo bem? Só que não é o nosso caso. No nosso caso, não é necessário que tenha de fato uma interação física entre os dois objetos. Não é necessário que exista resistência entre os dois objetos. Quando um tocar no outro, eu quero que eles se destruam. Eu não quero que tenha batida. Okay? Só a sobreposição. A única coisa que eu preciso aqui no código é que ele detecte a sobreposição entre os dois objetos. Mas não há necessidade de interação física. Tá bom? Ué, e quando eu faço um, quando eu faço outro? Bom, quando eu quero detectar colisão, por exemplo, quando o objeto vai passar por uma porta, a porta está fechada. Então eu não quero que haja colisão, eu não quero que o objeto passe pela porta, certo? Eu quero que haja resistência dos dois objetos e que o objeto não possa passar pelo meio do outro. Então aí eu vou tratar a colisão. Um dos dois corpos, obrigatoriamente, tem que ser dinâmico. Ok? E se eu quiser fazer algum tratamento, eu uso o onCollisionEnter ou um outro onCollision. Bom? Agora tem uma outra maneira que só detecta a sobreposição entre eles. Só a sobreposição. Não vai haver interação, não vai sair quicando, não vai sair rodopiando, nem nada. Só a interação. Quando eu uso no nosso jogo, por exemplo, eu não preciso que eles tenham resistência mesmo em relação ao outro. Ou então, num jogo 3D, por exemplo,
Imagina o mesmo exemplo da porta. Eu tenho uma porta, então é claro que entre o objeto, o personagem e a porta, tem que ter resistência. O objeto não pode passar pela porta. Mas vamos supor que eu queira criar um jogo em que antes do personagem passar pela porta, ele vai, quando ele passar por uma parte do chão, essa porta vai abrir automaticamente. Tudo bem? Então o que eu faço? Eu crio perto da porta, eu crio um objeto invisível mesmo, okay? Ou de uma outra forma que eu não vou explicar agora, mas vamos supor, eu crio um objeto invisível que eu chamo de gatilho. Vou chamar aqui de gatilho. E aí o que acontece? Eu quero que o meu personagem passe por esse gatilho sem que exista resistência. Ele vai passar por cima do gatilho. Okay? Ele vai passar entre o gatilho. Mas quando esse gatilho for detectado, quer dizer, quando a sobreposição entre o personagem e o gatilho for detectado, aí eu quero que seja feito algum tratamento aí. Por exemplo, abrir a porta. Tudo bem? Então, novamente, eu vou usar a colisão com um dos objetos sendo dinâmico quando eu quero que exista resistência entre os objetos, interação física. E eu vou usar só um gatilho quando eu quiser que um passe pelo outro, mas que um evento seja disparado, que uma ação seja disparada. Bom, então essa é a diferença entre os dois. No nosso caso aqui, eu não quero que o objeto saia rodopiando. Então, eu vou voltar a ter o corpo cinemático, que eu não quero que haja interação física entre os dois. E aí, eu vou escolher um dos dois objetos para ser o gatilho. Ok? Então, eu vou chamar um dos dois objetos de gatilho. No caso aqui, eu vou chamar o NPC, nosso inimigo, de gatilho. Como é que eu faço isso? Gatilho em inglês é trigger. Então, eu vou vir aqui no Box Collider 2D do inimigo e vou chamar ele de um gatilho, trigger. Maravilha? Então agora, um objeto vai continuar passando pelo meio do outro, não haverá interação de física, mas quando os dois objetos se sobreporem, eu quero que seja executada uma ação. Tá bom? Como é que eu faço isso? Eu vou em algum dos dois scripts, eu vou tirar esse onCollisionEnter, que eu só vou usar quando tiver resistência entre eles. Vou tirar ele fora. Eu vou lá no script no NPC, porque é mais conveniente tratar ele nesse momento. E ao invés de usar onCollisionEnter 2D, que só vai ser executado quando houver realmente a interação física entre eles, eu vou usar o onTriggerEnter. onTriggerEnter 2D. Maravilha? Então, esse método vai ser executado quando o objeto se sobrepor ao outro e quando não houver interação física. Quer dizer, um dos dois tem que ser um trigger. Ok? Vou salvar. E o que é esse parâmetro aqui, ó, o Collider 2D? Vou chamar de call. Esse Collider 2D é o seguinte, quando houver a sobreposição entre eles, pode ser interessante que eu queira identificar alguma informação do objeto que colidiu com ele. Então, essa informação vai estar justamente nesse parâmetro aí. Isso tudo é automático, é invisível para a gente. O Unity, pelo framework dele, vai resolver isso para a gente. Então, quando a sua nave se sobrepor à nave inimiga, vai ser executado o onTriggerEnter 2D e as informações sobre o objeto que colidiu com a nave inimiga vai estar aqui na variável call. Ok? No caso aqui, no nosso exemplo, esse call vai representar a sua própria nave. Joia? Então vamos lá. Vou colocar um debug aqui, ó. Debug.log. Vou colocar uma outra mensagem. Por exemplo, sobreposição. Opa, sobreposição. Olha lá. Reparem que agora a coisa vai mudar. Olha lá. Então repare que um passou pelo outro, mas quando houve a sobreposição entre os dois, foi executado o método onTriggerEnter, que escreveu aqui embaixo a palavra sobreposição. Maravilha, né? Tranquilo, fácil.
Uma coisa que é interessante a gente reparar aqui é que como a gente está usando o Box Collider 2D, qual a diferença básica entre o Box Collider 2D e o Box Collider? O Box Collider 2D, obviamente, é para jogo 2D. E ele literalmente ignora o eixo Z. Então, olha que legal. Eu vou pegar o meu personagem principal. Olha lá, que está aqui, ó, nessa profundidade, está no eixo Z0. E vou trazer ele para o eixo mais profundo ainda. Ó. Então, ele está no Z31. E vamos executar. Então, ele vai estar mais ao fundo. Mas quando ele se sobrepor no eixo X e Y as naves inimigas, ele vai executar um Trigger Enter. Olha que bacana, ó. Reparem, quando o jogo acontece aqui, ó, reparem que as naves elas estão passando bem na frente da Enterprise aqui, da sua nave. Mas mesmo assim é executado um Trigger Enter como se eles estivessem se sobrepondo um ao outro. Por que isso? Porque ele ignora o eixo Z. Ele considera como sobreposição se o eixo X e Y estiverem se sobrepondo ao eixo X e Y da nave inimiga. Tá bom? Isso aqui é interessante notar. Então, o Collision Enter, o Box Collider 2D, ele tem maior performance, porque ele literalmente ignora uma das dimensões, o eixo Z. Tudo bem? Então, joia. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Quando uma nave se sobrepor à outra, eu quero que as duas sejam destruídas. Então, eu vou aqui no OnTrigger Enter 2D e mando fazer a destruição das duas naves. Como é que eu faço? Destrói a nave primeiro a nave que colidiu com a nave inimiga, então call.GameObject, e depois destrua a própria nave inimiga, quer dizer, destrua a si mesmo. Destrói this.GameObject ou simplesmente GameObject. Ok? Tanto faz. O ideal é que você destrua primeiro quem colidiu com você e depois a própria nave. Tá bom? Porque pode acontecer de quando você destruir a sua própria nave, não existe mais código e aí nada mais acontece. Tá? Então vamos lá. Ou pode não acontecer e funcionar bem algumas horas, outras horas não funcionar. Olha lá. Uf, as duas foram destruídas. Maravilha, né? Muito fácil. Só um outro detalhe, pessoal. Parece muita informação, então vocês me desculpem. Mas vale a pena aqui. Qualquer coisa, volta ao vídeo um pouco e ouve de novo para fixar na memória. O importante, pessoal, é que apesar do NPC ser o trigger, que foi o que a gente escolheu aqui, ó, o NPC é o trigger, se a minha nave colidir com qualquer outro objeto que é trigger, e eu tiver na minha nave, no script da minha nave, um OnTrigger Enter, então esse OnTrigger Enter também vai ser disparado no script da nave. Tudo bem? Então, se eu tenho só o NPC que é trigger e tiver o método OnTrigger Enter no script do NPC e no script dessa nave aqui, os dois OnTrigger Enters vão ser disparados. Os dois vão ser executados. Tá bom? Então, eu não preciso criar o OnTrigger Enter só na nave, só no objeto que é um trigger, que é um gatilho. Tá bom? Mas no nosso caso aqui não, a gente só vai deixar no NPC. Mas é interessante saber isso. E agora o que falta? Agora falta eu fazer a mesma coisa com o tiro. Então agora eu preciso pegar o tiro, criar um Box Collider 2D nele, e aí quando ele se sobrepor à nave inimiga, destruir os dois, tanto o tiro quanto a nave inimiga. Tá bom? Olha que barato. Vou chegar aqui no prefab do tiro, vou adicionar um Box Collider 2D, e para mim basta. Só fazendo isso do jeito que eu montei o programa agora, já basta, vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá. Ó. Se eu atirar aqui na nave inimiga, a nave inimiga vai ser destruída. Por que a nave inimiga foi destruída sem eu ter mexido em nada no código? Porque quando o tiro
se sobrepor a nave inimiga, vai ser disparado o on-trigger enter da nave inimiga. Vai ser disparado esse on-trigger enter. E ele vai mandar destruir o game object que se sobrepôs a ele, que por um acaso, nesse caso, né, em particular, é o tiro, e depois destruir a si mesmo. Ok? Então é isso, muito tranquilo. Vai existir situações em que é interessante eu verificar o que atingiu a nave inimiga. Foi o tiro ou foi o personagem? Tá? Isso eu posso fazer de várias formas. Aqui no nosso exemplo não vai precisar, mas, por exemplo, se eu quisesse criar uma variável vida e uma variável placar, então eu quero que o placar seja incrementado só quando o tiro acertar a nave inimiga, e eu quero que a vida seja reduzida só quando a nave do jogador acertar a nave inimiga. Então, nesse caso, existem várias formas de você fazer a identificação de quem colidiu. Uma delas é pelo nome, então eu poderia colocar aqui if call.name for igual, aí você coloca o nome PC, por exemplo, faça uma coisa, se não, faça outra. Só que o problema é que muitas vezes você tem dois objetos com o mesmo nome na cena. E você quer fazer a distinção entre eles. Por exemplo, aqui, ó, se vocês repararem, as naves inimigas têm todos o mesmo nome. Ó, NPC clone, NPC clone, NPC clone. Tá vendo? Então, normalmente não é o ideal você buscar pelo nome. Tá? Nesse exemplo, poderia. Então, uma outra forma de você identificar quem foi a nave, quem colidiu, é criando uma etiqueta para cada objeto. Diferente do nome, a etiqueta eu posso colocar um nome para cada um deles. Etiqueta em inglês, tag, né? Então eu clicaria aqui no personagem, por exemplo, se eu quiser alterar o nome dele ou a etiqueta dele. E aí eu, ao invés de colocar um tag aqui, eu adiciono uma tag, adiciono um nome. Então eu falo, olha, é nova tag, jogador. Tá? E aí, lá no meu código, ao invés de usar o call.name, eu colocaria call.tag. Tá? Então, seria assim, if call.tag igual a jogador, tá? Faça alguma coisa, se não, faça outra. E também dá pelo layer, é que o layer a gente costuma usar para outras coisas que eu não vou abordar agora. Então é isso. É assim que eu faria se eu quisesse identificar a diferença entre objetos. Bom? Então tá lá. Olha lá, a parte aqui do jogo em si está praticamente pronta, né? Muito bacana. Com esforço, a gente consegue fazer praticamente o jogo completo. Agora eu vou mostrar para vocês como faz um fundo com estrelas e com estrelas que se movam. Existem basicamente duas técnicas para a gente fazer isso, e essas duas técnicas a gente pode ter diversas variações. Uma delas é colocar uma imagem bem grande, ok? Eu coloco uma imagem gigante aqui que vai representar todo o desenho da sua fase que você quer executar. E aí manda esse desenho descendo e descendo no fundo. Bom, pronto. É uma forma de se fazer. Quando o personagem chega lá no fim da imagem, é porque chegou no fim da fase. Essa é uma forma. A outra, essa é estática, um objeto estático, né? A outra forma, a gente chama de procedural, seria muito parecido com a criação dos inimigos. Só que ao invés de você pedir para instanciar vários inimigos aleatoriamente, você pede para instanciar várias estrelas, planetas e outros corpos celestes aí que você poderia colocar, tá? Por isso que a gente diz que é procedural, porque cada vez que você executar vai ser de uma forma um pouco diferente, porque no nosso caso é aleatório, ok? E fica muito bacana. Ou você pode fazer uma mistura das duas técnicas, deixar um fundo fixo, né, um fundo que rola um desenho fixo, e aí outros objetos que são instanciados em tempo de execução, ok? De forma aleatória, por exemplo. Fica um efeito bacana. O efeito que a gente vai usar aqui de fundo é muito parecido com essa primeira técnica que eu mostrei. Tá? Então a gente vai criar uma imagem estática aqui, só que a gente vai fazer que nem aqueles filmes da década de 40, 50, 60,
quando uma pessoa está dirigindo um carro e você percebe que o fundo é um cenário que é um rolo, né, que vai se movendo atrás. Ok? A gente vai fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um fundo com o mesmo tamanho da tela, ok? E vou pedir para esse fundo descer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar a textura do fundo. E aí eu vou criar um script para que esse fundo desça. Quando esse fundo chegar aqui embaixo da tela, quando ele sair da tela, eu mando ele respawnar, ele ser reposicionado, perdão. Ele ser reposicionado aqui em cima da tela. Tudo bem? Então vamos lá. E aí eu vou fazer alguns ajustes para ficar bacana. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o meu fundo. Olha lá. Importei o fundo, que é um fundo cheio de estrela. Vou criar uma sprite para ele. Ó. Trouxe aqui. Pronto, é a sprite. Vou colocar ele do tamanho da tela. E aí vem a questão, né? A questão do aspect ratio, da relação entre a altura e a largura. Então, se eu quiser que fique realmente bonitinho aqui, e esse fundo se adapte a todo tipo de aspect ratio de tela, né? Então widescreen, por exemplo, aí depois você muda para outro tipo de proporção de tela, então é claro que eu vou ter que criar um código que faça esse redimensionamento aqui do seu fundo, tá? Não vou fazer isso agora. Então aqui está o meu fundo. Reparem uma coisa, ó. Reparem que a minha nave sumiu aqui. Por que a nave sumiu? Porque tanto o fundo quanto a minha nave, elas estão na mesma profundidade, no eixo z igual a 0. Okay? Então tem duas formas de eu resolver isso. Ou eu coloco o fundo mais profundo, então eu coloco ele fundo 5, por exemplo. Quando eu for executar, continua longe. Esqueci de reposicionar a minha nave no fundo 0, aqui, na profundidade 0. Então, o fundo, se eu colocar o fundo 5, pronto, as estrelas estão mais ao fundo, então está tudo certinho. Se eu colocar o fundo na posição, no eixo Z0, não tem como você ter certeza quem que vai ser renderizado primeiro e por último. Quem é renderizado por último sempre fica por cima, certo? Ok? É que nem você pegar dois papéis. Você coloca um papel em cima da mesa e o papel que você colocar em cima da mesa por último vai ser quem vai ficar por cima, certo? Mesma ideia. Não tem como você ter certeza aqui que vai ser renderizado primeiro, ok? Dá para mudar isso, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, como é que eu resolvo esse problema dos dois estarem na mesma profundidade e não saber quem que vai ser renderizado primeiro? Uma delas é coloca aquele que você quer ficar no fundo, ok? Coloca o fundo, por exemplo, 5, resolvido. Ou eu posso realmente mandar que um seja renderizado primeiro que o outro. Como é que eu faço isso? Eu escolho aqui no fundo, por exemplo, eu vou aqui em Order in Layer, coloco, por exemplo, 1. Ou coloco ele menos 1. Então, quanto menor o número desse Order in Layer, maior a prioridade de renderização. Então, quanto menor o número, primeiro ele vai ser renderizado. Por padrão, o número é 0, o valor é 0, certo? Então, se eu colocar o fundo como menos 1, ele vai ser renderizado primeiro, e depois os que estão no layer 0 vão ser renderizados, como a Enterprise. Tá? Resolvido o meu problema. Os dois estão na mesma profundidade, mas eu escolhi quem vai ser renderizado primeiro. Estou resolvido aqui. Olha lá. Pronto. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que essas estrelas se movam, para dar a impressão de que a minha nave está voando no espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar dois fundos e fazer eles se moverem. Quando o fundo chegar aqui embaixo, ele vai ser reposicionado aqui. Vou fazer primeiro com um fundo só. Então, eu vou criar aqui um novo script. Script fundo. E vou fazer com que ele se mova. Para ele se mover, ele tem que ter um corpo rígido, porque eu vou aplicar velocidade.
Eu vou colocar lá, Rigid Body 2D. Maravilha. Como eu não quero que o fundo sofra ação da gravidade, eu vou colocar ele como cinemático. Isso a gente já fez em todos os outros objetos, por isso que eu estou fazendo um pouco mais rápido. E agora eu vou lá no script do fundo e vou fazer ele se mover. Quando ele chegar nessa posição aqui embaixo, eu vou mandar ele se reposicionar logo aqui em cima. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui 0, 0. Opa. Eixo x0, eixo y0. Está bonitinho aqui. Então vamos lá para o script. Lembrando, o que eu tenho que fazer no script? Que é uma referência ao corpo rígido e aplicar uma velocidade a ele. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Private, Rigid Body 2D, RBD. Aqui eu faço a referência de fato, né? E aí eu aplico uma velocidade. Como eu não quero que ele se mova em velocidades diferentes durante o tempo todo, eu só aplico isso uma vez no start. Ó. RBD.velocity recebe... vamos criar uma variável velocidade aqui. Float velocidade. Vamos colocar aí que ele é 5 agora, mas depois a gente vai mudar isso. Só para ver que efeito que vai dar. New Vector 2. Eu quero que ele se mova 0 no eixo X, porque eu não quero que ele vá para o lado. E a própria velocidade. Como eu quero que ele desça, então a velocidade vai ser negativa. Bom? Então só isso é o suficiente para que ele desça. Aí o que acontece? Quando ele estiver para baixo da tela, eu quero que ele se reposicione acima da tela. Como é que eu faço para calcular quando que ele chega embaixo? Ó, é fácil. Quando ele estiver nessa posição. E qual que vai ser a posição Y dele, que é o que eu quero, né? Quando a posição Y for menor que tanto, se reposicione. É fácil, ó. A posição 0, aqui, no eixo Y, é bem aqui no meio, que é onde está a câmera. Olha lá. É bem aqui no meio. Pronto. Bem aqui no meio. Então, lembre-se, a posição 0, 0 do objeto é sempre o meio dele. A gente diz que o pivô do objeto é sempre o meio dele. Reparem que quando eu clico aqui no fundo, o meu eixo XY está bem no meio do objeto. Tá? Então, esse é o centro dele. Então, qual que é a distância entre o centro da minha tela e o centro dele? 10 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 unidades aqui. Por quê? Porque minha tela, o meu fundo tem o mesmo tamanho da tela. Tá? Por causa disso. Então, quando o eixo Y da minha tela, do meu fundo, for menor que menos 10, porque para baixo é negativo, certo? Reposicione ele na posição 10, aqui ó, no eixo Y igual a 10. Ok? Por quê? Porque do centro aqui nesse objeto até o centro dele tem 10 unidades de distância. Tudo bem? Fácil, né? Tranquilo. Vou voltar aqui para o 0, 0. Vamos lá. Se o transform.position.y do meu fundo for menor que menos 10, aqui no caso é menos 2 vezes camera.main.orthographic size, que é a altura aqui, né? Orthographic size. Olha lá. Certo? Lembrando que o orthographic size representa metade da altura. Então, ele vai representar 5 unidades aqui. Então, eu quero que seja 10, né? 5 vezes 2. Tá bom? Então, quando a posição Y dele for menor que menos 2 vezes o tamanho da câmera, reposicione ele. Tira esse ponto e vírgula aqui, né? Reposicione ele. Transform.position é igual a new vector. No eixo X é 0, porque é o centro do eixo X. E aí, 2 vezes camera.main.orthographic size.
Poderia colocar o menos 10 e 10 direto nesse exemplo, mas é isso aí. Então vamos ver o que acontece. Vamos ver se não cometi nenhum erro. Ó, bacana, né? Só que aí vocês reparem que fica, parte da tela fica preta. Por que fica preta? Olha lá, está acontecendo. Joia? Então o que eu vou fazer para que não tenha essa parte preta aqui? Dou um Ctrl C, Ctrl V e coloco um outro objeto aqui, ó, na posição 10. Pronto. Os dois compartilham do mesmo script. Tudo bem? Então olha que legal quando executar agora. Vai dar a impressão que ele está andando de forma infinita aqui, ó, né? Nunca vai parar de andar. Muito legal, né? Olha o que acontece aqui na prática, ó. Muito legal, né? Ó, teve uma barrinha que está aparecendo, que é um errinho. Reparem, por que aconteceu isso? Porque o tamanho deles não está exatamente 10 unidades de altura. Tá? Aí eu teria que acertar bonitinho para ficar legal. Mas funcionou. Quando você executa, ó, você não repara nada. Só que vejam que parece que as naves aqui inimigas estão paradas. Parece que você está se movendo, mas que as naves inimigas estão paradas. Então o que a gente vai fazer é colocar uma velocidade diferente para o fundo. Para que pareça que as naves... Eu vou deixar ela aqui de lado. Torcer para que não bata. Uma velocidade diferente para os dois fundos. Okay? Se eu colocar uma velocidade menor de fundo, então se a velocidade ao invés de ser 5 por 3 para os dois, olha lá, vai dar uma impressão bacana. Ó. Vai dar a impressão que as naves inimigas estão mais velozes, né, não estão paradas. Por outro lado, se eu quiser dar a impressão de que a sua nave está indo muito, muito rápido, bem mais rápido do que as naves inimigas, então eu boto uma velocidade maior ainda. Por exemplo, 10. Estou exagerando aqui no 10, mas dá para vocês terem uma ideia. Vai lá. Olha lá. Parece que você está indo bem rápido, ok? E está lá. Vou deixar uma velocidade 3, que eu acho que dá um efeito mais legal. E dá para fazer muita coisa com isso, ok? Vou colocar aqui 3. Dá para fazer muita coisa bacana com isso, muita coisa bacana mesmo. Por exemplo, eu posso colocar dois fundos, um pouco mais lento, um pouco mais rápido, e um fundo atrás desse fundo um pouco mais lento. Aí eles têm que ter... A parte escura deles teria que ser transparente para que você consiga enxergar as duas coisas. Tá? E aí você fazendo um pouco mais rápido e um pouco mais lento, você dá aquele efeito de paralaxe, dá a impressão que você tem várias camadas de profundidade. Dá para fazer uns efeitos bem bacanas. Tá? Antes de ensinar para vocês como é que eu faço para criar uma tela de início, eu vou só explicar rapidamente, para não ficar no ar, como eu faria para movimentar um GameObject sem usar o corpo rígido, sem usar velocidade. Tudo bem? Então, vocês, por enquanto, não precisa acompanhar, tá? Não precisa fazer aí, eu só vou mostrar como faz e depois eu retorno a essa forma aqui. Então eu vou pegar o fundo, como eu não preciso de aplicar velocidade, aplicar física, eu vou remover o corpo rígido dos dois fundos. Tá bom? Lá. Removi o corpo rígido. Então se eu executar agora vai dar erro, certo? Porque eu estou tentando referenciar um componente que não existe mais. Olha lá, está faltando um componente aqui. Ó. Bem? Então eu vou lá no código, eu vou aqui só comentar o corpo rígido aqui, porque eu não preciso mais dele, por enquanto, nesse exemplo. E aí como é que eu faço? Se eu não for aplicar velocidade, eu tenho que a cada update pedir para ele, ó, translade tantas unidades. Tudo bem? Então faça o translado, transform.translate, e aí eu coloco o quanto que eu quero que ele translade. Então, new vector 2, 0 na posição x e a velocidade dele. Ó. Velocidade, perdão.
basta eu fazer isso aqui. Então, qual que é a diferença? A diferença é que com esse comando, eu estou mandando ele transladar. Eu não estou aplicando velocidade. Mova-se. Mova-se tantas unidades a partir de onde você está. É isso que eu estou fazendo. Vai funcionar com ressalvas. Reparem aqui, ó. Eu vou executar e vai ficar uma coisa muito doida aqui, ó. Opa, deu um erro. Isso sim. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, ok. Vamos ver. Menos velocidade, porque eu quero que vá para baixo. Ok? Vamos voltar lá. Olha o que acontece, ó. Então, se vocês repararem, está muito rápido, muito rápido. Por que disso? Veja, qual que é a diferença básica, em termos matemáticos, entre você aplicar uma velocidade e mandar ele se deslocar? Você aplicar velocidade, você está falando, mova tantas unidades de espaço por tantas unidades de tempo. Então, por exemplo, mova-se uma unidade por segundo. Quando você aplica velocidade, é uma ou tantas unidades por segundo. Quando você manda transladar, eu estou falando mova tantas unidades. Mas eu não estou especificando a unidade de tempo. Por quantos segundos? Eu não estou especificando. Então a pergunta aqui é, por quantos segundos? Ele vai se mover por quantos segundos? E aí vem a pergunta, é fácil de responder se separar um pouco para pensar. Ele vai se mover a cada update. A cada update. Então, se você tem um jogo que está executando a 60 frames por segundo, ele vai se mover uma unidade a cada frame. Então, ele vai se mover a 60 unidades por segundo. Aí você vai jogar num computador mais modesto, que roda 30 frames por segundo, ele só vai se mover 30 unidades por segundo, se ele tiver o frame rate dele, o FPS dele de 30 por segundo, 30 frames por segundo, ok? Então aqui a gente precisa normalizar essa velocidade para que ele tenha a mesma velocidade independente do computador. E aí a explicação é bem tranquila, é muito rápida. Então imagine o seguinte, ó. Imagine que eu quero, faz de conta que isso aqui é a barra da velocidade dele. Então você tem, faz de conta, para simplificar os cálculos aqui, para simplificar os cálculos, faz de conta que você quer que o objeto se mova a 10 unidades por segundo. Então, vamos dizer que aqui representa daqui até aqui. Eu quero que ele se mova a 10 unidades. E vamos supor que daqui até aqui você tem 1 segundo. Aqui. Então, daqui até aqui, parece 15, né? Então, deixa eu tirar esse. Pronto, 1 segundo aqui. Desse ponto até esse passou 1 segundo. Então imagine um computador que rode a 1 frame por segundo. Não sei nem se existe isso. Imagina um computador aí que está rodando um jogo a 1 frame por segundo. Então o que acontece? Desse update aqui até esse update aqui, ele vai se mover 10 unidades. Você só teve um update para esse outro update. A gente diz que o delta time desse tempo daqui até esse tempo aqui foi de 1 segundo. Agora vamos supor um computador que esteja rodando a 2 FPS. Então, se ele está rodando a 2 FPS, vamos fazer de conta que aqui é o meio. Então, o que acontece? Aqui, nesse ponto, é o tempo 0. Aqui vai ser o ponto meio, tá? 0.5. E aqui vai ser o ponto 1. Então, desse frame, desse update até esse, eu vou querer que ele se mova 5 unidades. E desse frame até esse, eu quero que ele se mova mais 5 unidades. Para que no fim de 1 segundo, ele se mova 5 unidades mais 5 unidades, que são as 10 unidades que eu quero. Então, repararam qual que vai ser o cálculo aqui? O cálculo vai ser o seguinte, eu quero que ele se mova a distância x, que eu vou escolher, vezes o delta time de um frame para o outro frame. O delta time de um frame para o outro aqui foi meio, certo? Porque passou meio segundo daqui para cá. E o delta time entre esse frame aqui e esse outro frame vai ser mais meio segundo aqui.
Então eu vou multiplicar meio por 10, vai dar 5. Multiplico o outro meio por 10, vai dar os outros 5. Então, desse update para esse update, ele vai se mover 5 unidades. Desse update para esse outro update, mais 5 unidades. Ao fim de 1 segundo, ele vai ter se movido 10 unidades. Ok? Em resumo, é só você multiplicar a distância que ele quer se mover vezes o delta time de um frame para o outro. Quer dizer, o que é o delta time, né, que eu estou falando? É o tempo que demorou entre a execução do frame anterior para o frame atual. Do update anterior para o update atual. Tá bom? E como é que eu faço para identificar o delta time? Ele já tem um cálculo para isso. Tá? Ele já tem um método, uma propriedade que ele retorna. Então, vezes time.delta time. Tudo bem? Então é por isso que eu multiplico, quando eu uso o translate, é por isso que eu sempre multiplico pelo time versus delta time, vezes delta time aqui. Legal, né? Perdão. Por isso que eu multiplico a velocidade, que não é mais velocidade, é distância, pelo delta time. Tá joia? Então vocês sempre vão ver um time.delta time quando se usa translate. Agora olha lá, vamos executar. Agora ficou uma velocidade razoável. Tá joia? A gente conseguiu aquele efeito que a gente queria. Muito bem, então vocês já sabem como faz para se movimentar um objeto usando velocidade ou usando o translate. Tá? Existe uma outra forma ainda, usando o próprio position, mas desnecessário aqui. Eu vou comentar esse aqui, porque eu não vou usar o translate, e vou voltar a usar a velocidade. Voltar a ter o rigid body lá. E aqui voltar a colocar corpo rígido nos dois fios. Cinemático. Corpo rígido. Cinemático. Vamos testar. Olha lá. Está funcionando. Maravilha. Show de bola. Ficou muito legal. Bom. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tela inicial que vai ter o botão de iniciar e o botão de sair. É muito fácil também. Veja, como é que eu vou fazer isso? A minha tela inicial, eu vou criar uma cena para essa tela inicial. Então, por enquanto, a gente estava trabalhando com uma cena que é a cena padrão, que já abre automaticamente quando você começa o jogo. A cena está nessa pasta cinza aqui. Eu vou clicar. Olha lá, a sua cena é esse aqui, ó, Sample Scene. Okay? Eu vou criar uma outra cena, que vai ser a cena do menu. E aí o que acontece? Eu mando executar a cena do menu. Quando eu apertar o botão iniciar, eu peço para carregar essa outra cena padrão aí. Joia? Bem fácil, bem tranquilo. Eu vou criar a minha cena. Create Scene. Cadê a cena? Opa. Aqui, sim. Perdi a cena. Está aqui. Vou criar uma nova cena que eu vou chamar de início. Ok? E aí, para eu trabalhar nessa cena, a gente não pode esquecer de clicar 2 vezes nela. Ele vai perguntar se quer que salve a cena que eu acabei de trabalhar. Você vai querer sim. Okay? E aí tudo sumiu. Tá? Não sumiu, é porque está na outra cena. Tá? Se eu clicar na outra cena, volta aqui bonitinho. Se você esquecer de salvar, aí você vai perder. Então, vou voltar aqui no início. Maravilha. O que eu vou fazer? Fazer algo bem simples. Criar um botão de iniciar e um botão de sair. Mas esse algo simples, dá para fazer muita coisa depois com isso. Né? Bom, então vamos lá. Para eu criar essa nova cena, bastaria eu colocar 2 botões aí e acabou. Só que, se eu colocar os 2 botões, eu vou sofrer do mesmo problema que eu tive lá na outra cena. Se eu mudar o tamanho, a resolução da tela, a proporção da minha tela, pode ser que eu tenha problema. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um botão... estragou a surpresa. Se eu colocasse... Faz de conta que eu vou colocar um cubo aqui. Faz de conta que esse cubo é um botão. Se eu quiser que esse botão sempre fique nessa borda aqui, nesse canto superior direito, por exemplo,
e a minha tela, eu mudar a proporção dela, olha lá, né? Se eu mudar para uma tela que é maior, ele não vai se mover junto e não vai se manter nessa proporção. Pior, se eu colocar uma proporção menor, se eu colocar aqui um game, por exemplo, 5.4 e voltar lá, olha lá, o meu botão saiu da tela. Então eu quero arranjar um jeito de que esse botão que vai ficar no canto superior esquerdo sempre fique proporcionalmente na mesma distância do canto superior esquerdo, ou direito aí no caso. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Usando algo muito parecido com o que a gente usa, por exemplo, em Java. A gente trabalha com layout em Java. Então a gente não coloca um objeto direto na tela, direto na janela, no JFrame, ou seja lá o que for. A gente coloca num layout e esse layout se adapta à tela. Aqui a ideia é a mesma. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro o que eu chamo de canvas. O canvas ele seria o layout. Tá? E aí eu vou colocar os meus objetos em relação ao canvas. E o canvas automaticamente se adequa ao tamanho da tela. E ele faz esse redimensionamento dos objetos aí. Tá? Então o canvas não é legal só para uma tela inicial. Se você quiser colocar, por exemplo, na tua tela principal o placar e a vida, um em cada canto, você vai usar o canvas, por exemplo. E aí coloca os textos no canvas e o canvas se adapta à tela. Bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar o canvas. O canvas está aqui, ó, UI. Joia? Vou colocar lá, canvas, está aqui embaixo. Ó. E aí reparem uma coisa que parece confusa no começo. Só mudar a proporção da tela para 16:9 de novo. Pronto. Olha lá. Vocês vão reparar que tem um outro retângulo que apareceu agora. Eu vou tirar o zoom. E vai vir um outro retângulo aqui. Ó. Esse retângulo representa o canvas. Tá? E aquele quadradinho lá embaixo, pequenininho, é a tela do jogo. Tá? Por que ele ficou diferente? Por que ele não se adequou agora? Não sei. Tá? Acho que é para que o desenvolvedor saiba que ele está trabalhando com o canvas e não com a tela. Deve ser isso. Tá? Então, agora eu vou fazer de conta que esse canvas é a minha tela. E vou distribuir os objetos que eu quero nesse canvas. Então, eu vou colocar dois botões. Um para iniciar e um para sair. Os botões estão aqui também. No UI. Vou colocar um botão. Olha lá. Um botão aqui e vou botar o outro botão daqui a pouco. Olha lá, que legal. Se eu quisesse deixar o botão sempre no canto aqui superior direito, se eu quisesse que ele ficasse sempre proporcional a esse canto, eu iria ancorar esse objeto a esse canto. Como é que eu faço para ancorar ele? Eu clico no objeto, que é o botão aqui, venho aqui nesse desenho e escolho, olha, eu quero que a ancoragem dele seja no canto superior direito, por exemplo. Então, se a minha tela se redimensionar, ele vai manter a proporção que ele fica desse canto aí. É a mesma coisa para todos os outros cantos ou ao centro, tá bom? Então, é isso que eu faria. Olha lá, vou voltar o botão aqui, no centro. Jóia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome do botão para iniciar. Então, reparem aqui. Bom, primeiro, aqui está o botão. Vou chamar ele de btn iniciar. Pronto. E ele tem várias propriedades, olha lá, de cor. Então, a cor normal dele é branca. Se eu quisesse que a cor normal dele fosse verde, por exemplo, eu mudaria aqui. Tá vendo? E aí, cada ação que você fizer no botão, você pode mudar a cor. Então, quando você pressionar o botão, que cor que você quer que seja, quando ele estiver selecionado já, quando estiver desabilitado, quando você passar por cima, você pode mudar tudo isso. Vou deixar uma coisa bem feia aqui, ó. Deixar vermelho quando passar por cima, quando for pressionado, quero que deixe azul, ok? E quando estiver selecionado, fica branco. É uma coisa horrorosa, mas só para mostrar o que a gente pode fazer, ó. Quando eu passar por cima, ele fica vermelho. Quando eu pressionar, ele fica azul. E quando eu soltar, fica branco. Tá? Horroroso. Vou voltar ao branco aqui. Muito bem. Voltei.
Agora eu quero trocar de nome. Ao invés de ser botão, eu quero que ele seja iniciar. Cada botão ele já vem com um texto aqui, ó, como objeto filho dele. Tá? Eu vou clicar aqui nesse texto e trocar aqui a caixa de texto de botão para iniciar. Vamos supor, eu vou colocar ao invés de fonte 14, fonte 20. Okay? Se você quer aumentar o tamanho do botão, não use a escala, porque a escala ele vai acabar borrando o nome, porque ele vai aplicar o anti-aliasing no texto. Tá? Altere pela fonte, pelo tamanho da fonte. Beleza. E vamos supor que eu queira trocar a fonte. Eu quero botar uma outra fonte que não seja essa. É só vir aqui em fonte e trocar pela fonte que você quiser. No caso aqui só veio o Arial. Então, se eu quiser uma fonte que seja específica, eu baixo o arquivo TTF, que é o arquivo de fontes, importo para cá, troco, olha lá. Vou vir aqui em Assets, vou botar em Assets, e vou importar uma fonte que eu peguei anteriormente, ó, que é esse Interplanetary aqui. É um arquivo TTF. Importei. Está aqui, ó. Agora eu vou lá na textura, venho aqui na fonte e escolho a fonte que eu quero. Interplanetário. Ficou muito ruim, parece daquele jogo Contra da década de 90 do Super NES. Okay? Mas eu consigo trocar para o que eu quiser. Olha lá. Iniciar. E vou criar um outro botão para o sair. Aqui. Vou trocar de nome, btn sair, para não confundir. Vou lá no texto dele e coloco sair. Vou trocar a fonte só para manter a coesão entre eles. Vou colocar a fonte 20 e em negrito. Ok? E agora eu só preciso realmente, de fato, executar os eventos. Para isso eu vou criar um script. Eu poderia criar um script para cada botão, que nem eu fiz lá com os personagens. Okay? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou usar um Game Object que vai controlar o jogo. Okay? Mas poderia fazer, não é crime não. É que eu prefiro centralizar os eventos que são disparados em botões em um arquivo só. Isso é gosto pessoal. Então como é que eu faço? Crio aqui um objeto vazio, que vai ser o controlador do jogo. Vou chamar ele de controller. E vou criar aqui o script para ele. Então, vou adicionar componente, novo script, jogo. Okay? E aí, vou no script do jogo e vou criar um método para cada ação. Então, um método para eu carregar a outra cena, que é a cena do jogo, e um método para sair. Eu vou aqui no script do jogo. Não vou precisar desse start nem do update. Eu vou tirar os dois para deixar o código mais limpo. Vou criar aqui, ó, public void iniciar e um outro public void sair. O sair é o mais rápido de todos, tá? Application.quit é o método que você usa. Se você executar, ele não vai fazer nada. Tá? Ele só vai sair de fato se você tiver criado a sua build, o seu executável. Como você está rodando pelo Unity, esse não vai sair do jogo. Mas está lá. Está pronto. E o iniciar, como é que faz? É fácil. Primeira coisa, eu tenho que importar aqui o pacote onde ele está, que é o Scene Management. Ok? Porque a classe que eu vou usar está dentro desse pacote aí, o Scene Management. E aí no iniciar, é só eu colocar lá, ó, Scene Manager, que é uma classe que está dentro do Scene Management, por isso que eu importei ele, ponto load scene. Tem os dois, load scene e load scene async. A diferença entre eles é que o load scene ele vai parar o que está fazendo, carregar a outra cena e aí executar. O load scene async
ele vai carregar enquanto a cena atual está carregada. Então ele carrega em background. Tá? Normalmente a gente usa o async. Aqui eu vou usar o load sync, que é mais simples. E aí eu mando carregar a cena que eu quero. Tudo bem? E como é que eu faço para descobrir qual que é a cena que eu quero? Não é pelo nome. Acho que eu poderia até fazer pelo nome, mas não é pelo nome. É pelo índice da cena. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora é, eu tenho duas cenas. A cena de menu, a cena principal, a inicial, e a cena do jogo. Eu tenho que agora dar um índice para cada uma das cenas. Então uma cena vai ser a cena 0, a outra cena vai ser a cena 1. Como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui no Unity. Está dando erro aqui por enquanto, daqui a pouco eu mudo. Como é que eu faço para dar um índice para cada um desses? Ó, eu venho aqui em File, Build Settings, que é a configuração da build do seu executável. E aí eu faço o quê? Reparem que aqui nas cenas que vão estar no teu executável, por enquanto só tem aquela principal, a cena do jogo. Agora eu vou colocar a cena inicial aqui, ó. Então eu pego a cena que se chama início, clico e arrasto para cá. E aí cada um vai ter um índice, o índice 0 e 1. Eu quero que a cena de início tenha o índice 0, porque ela é a primeira a aparecer. Tá? Então eu clico nela e arrasto para cima. Agora a minha cena início tem o índice 0 e a cena do jogo índice 1. Agora é fácil, né? É só eu ir lá no script e falar, olha, carregue a cena cujo índice é 1. Bom? Reparem que tem bastante coisa aqui, ó. Eu posso fazer o deploy para PC, para plataforma universal do Windows, para TV, OS, para PlayStation 4, iOS, Xbox One, Android, WebGL, Facebook e outras também que eu posso colocar depois. Eu não vou fazer isso agora, tá? Não preciso da build aqui, não façam isso no momento. A única coisa que eu precisava é colocar essas duas cenas aqui, cada uma com índice. Agora que está bonitinho, eu vou fechar essa janela, sem construir o jogo. Vou voltar lá no meu script e vou falar, olha, carregue a cena 1. Pronto. Agora ele vai carregar a primeira cena. Simples assim. Vou dar o Ctrl S e vou voltar lá. Ó. Olha que legal. Ah, é claro, né? Agora o que vai acontecer é absolutamente nada. Quando apertar o botão iniciar, nada acontece. Porque agora eu tenho que fazer o seguinte, olha, quando apertar o botão iniciar, execute o método iniciar que está no controlador. Tá? Como é que eu faço isso? Clico aqui no botão iniciar. E assim como o Java, por exemplo, tem os listeners dele, que você pode trabalhar os eventos, aqui também tem tratamento de eventos. Então, quando você olhar aqui embaixo nas propriedades, tem um evento onClick que eu posso tratar. Então, eu adiciono aqui um novo evento que eu vou tratar. Pode ser só em tempo de execução. Escolho qual que é o objeto, então eu vou clicar aqui no objeto. Eu não quero o objeto que está nos assets, eu quero o objeto que está na cena, que é o meu controlador. E escolho lá, o controller. Pronto. Então, quando eu clicar, referencio o controller e que função que eu quero que execute. Olha lá, ó. Clico aqui em No Function, vou no script do jogo, que é o script do controller, né? E mando executar o método iniciar. Pronto. Ele já faz esse relacionamento internamente. Tá? Então, quando executar... E a mesma coisa eu vou fazer com outro botão. Ó. Clico aqui no botão, sair, adiciono um novo evento à lista, vou adicionar o controller, está na cena, e mando executar agora o método sair. Pronto. Está feito o meu jogo. Okay, ó, vou executar. Se eu apertar o botão iniciar, olha que legal, começou o jogo. Sensacional, né? A gente já consegue com isso fazer um jogo completo. Por quê? Porque você já sabe carregar a cena. Então, quando o jogo, lá na outra cena, quando uma nave colidir com uma nave inimiga, o que eu quero que faça? Que carregue a cena de Game Over. Então é só criar uma outra cena de Game Over, por exemplo. Muito bacana. É claro que aqui essa cena de início está muito simples, muito feia. Fundo azul. Eu posso colocar um outro fundo com uma imagem ou colocar
colocar uma cena 3D aí no fundo para ficar bacana. Tá? Dá para fazer muita coisa. Mas a base, aquilo que a gente precisa para fazer o nosso jogo, a gente conseguiu já fazer. Tá? Isso é muito bacana. Legal. Agora, antes de encerrar, antes de mostrar como construir a build, talvez seja interessante a gente, pelo menos, ter uma introdução ao seguinte. Vamos salvar. Eu vou para a cena do jogo. Ele pergunta se quer salvar a cena início. Você vai querer salvar. Eu voltei aqui. Ó, a cena do jogo. Eu só vou fazer uma introdução do seguinte. Vamos supor que durante o jogo, se eu apertar ESC, eu quero que ele pause o jogo e que apareça o menu de iniciar, continuar e sair. Tá? Eu posso criar uma outra cena com menu personalizado, que vai apresentar só no jogo. Só que eu vou reaproveitar a própria cena do início. Então, quando eu estiver no jogo, quando eu estiver nessa cena, se eu apertar ESC, ele vai pausar e carregar a cena de início por cima dessa cena. Reparem a diferença. Ele vai carregar por cima. Olha. Muito bom. Vou voltar aqui no início. Vou na câmera. Vou trocar a profundidade. Eu vou colocar aqui preto. Na verdade, eu vou colocar transparente. Tá? Vamos ver. Vou ficar preto. Iniciar. Pronto. Agora eu vou voltar na cena. Save. Tá lá. Muito bom. Então, primeiro passo. Quando eu apertar ESC, eu quero que ele pause o jogo. Eu vou escolher aqui algum script que já exista, tá? Para fazer isso no script que já tem. Vou usar, por exemplo, do controller respawn. Ao invés de ele se chamar controller respawn, ele vai ser só controller também. Respawn e de jogo. Tá? Vou deixar do jeito que está, mas esse controller passa a ser um controlador não só de respawn, mas também do jogo. Então eu vou abrir o script do respawn. Olha lá. E aqui no update eu vou verificar se apertou ESC. Como é que eu faço isso? Se input.getKeyDown, que é quando só eu pressionar para baixo, for igual a ESC, então o keycode dele for igual a escape, faça alguma coisa. Faça o quê? Pause. Como é que eu faço a pausa? É fácil. Tem uma propriedade, ó, timescale, que é o seguinte, por padrão é 1, o timescale dele, é a escala do tempo. Se eu mudar esse timescale para 2, o jogo vai ficar no dobro da velocidade. Então, se você quiser mudar a fase, deixar, quando chega, sei lá, o placar 20, você quer que aumente a velocidade do jogo para ficar mais difícil, você não precisa aumentar a velocidade de cada objeto. É só que você colocar timescale igual a 2, recebe 2. Aí você vai dobrar a velocidade do jogo. Né? Por outro lado, se eu colocar que o timescale dele é 0, ele vai travar, ele vai pausar o jogo, quer dizer, tudo vai ficar parado. Tá joia? É claro que aqui, se eu colocar só isso e apertar ESC, ele vai pausar o jogo e nunca mais vai voltar ao jogo, certo? Então eu quero criar uma flag. Vou criar uma flag aqui em cima. Um boolean, né? Pausado. Vou dizer que ele começa o jogo como não estando pausado. Tá? Por isso que o pausado é falso. Então eu faço aqui, ó. Se pausar, se não estiver pausado, ou se estiver pausado, então passe a colocar o timescale dele como 1. Se não, quer dizer, se não estiver pausado, então pause. Tá? Entenderam a lógica, né? Então, se estiver pausado, se o pause for verdadeiro, isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Então, se estiver pausado, timescale deve ser 1, ele sai da pausa.
Se não, quer dizer, se estiver pausado mesmo, 0. Vamos lá. Por enquanto ele só vai pausar, certo? Ó, apertei ESC, pausou. Apertei ESC de novo, deu problema. Eu errei alguma coisa. Claro que eu errei, né? Bom dia. Eu tenho que mudar o valor da flag, óbvio, né? Falha nossa aqui. Se tiver pausado, pausado passa a ser falso e executa lá. Se não, pausado passa a ser true, certo? Vamos executar. Parei, voltei. Parei, voltei. Muito legal, né? Se você quiser enxugar um pouco o código, é claro que você pode tirar esses dois daqui, né? Olha lá. Pode tirar esse daqui, tirar esse daqui. Então, vai ficar uma linha só dentro de cada if else por enquanto. Depois a gente vai mudar isso aqui. E aí fora a gente fala que pausado recebe não pausado, certo? Então, se ele tiver como true, ele passa a ser falso. Se ele tiver falso, ele passa a ser true. Tá? Vai funcionar também isso aqui. Eu vou deixar lá como tá, que é mais didático. Muito bom. Agora eu quero fazer o seguinte. Se na hora que pausar, carregue por cima da cena atual aquela cena do menu lá, a cena inicial. Então, quando ele for pausar, que é no else aqui, pede para ele carregar lá. Então, vou vir aqui em cima, using Unity Engine .scene management, okay? Porque a classe que eu vou usar está aqui dentro. E aqui eu posso, ó, scene manager load scene. Vou botar a sync aqui. Só que agora, pessoal, ao invés de eu simplesmente colocar 0, porque eu quero carregar a cena 0, que é a cena do menu, eu vou colocar aqui um outro argumento, ó. Load scene mode aditivo. Por padrão, ele usa o load scene mode single. Quer dizer, quando você pede para carregar, ele descarrega a cena atual e carrega a outra. Certo? Nesse caso aqui, com esse argumento aditivo, ele não vai se descarregar para descarregar a outra. Ele vai carregar a outra por cima dela. Tá bom? É isso, fácil assim. Isso vai gerar um outro probleminha que a gente vai resolver daqui a pouco. Mas para carregar, basta isso. Olha lá. Fácil, né? Vamos executar aqui e ver o que acontece e ver qual é o problema que a gente tem que resolver. Ó. Quando apertar o ESC, olha que legal. Está carregando, está carregado. Tudo bem? Só que isso tem um problema muito sério aí, que é o seguinte. Se eu apertar o ESC de novo, eu esqueci de descarregar. Então, quando eu apertar o ESC de novo, eu tenho que descarregar esse menu aqui, senão ele vai ficar aí eternamente. Tá bom? Como é que eu faço isso? Fácil, né? Eu venho aqui se ele tiver pausado, certo? E for continuar, é só fazer scene manager unload scene. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Eu vou usar esse aqui mesmo. Descarregue a cena 0. Tá, ele pede para ser assim. Foi depreciado. Pronto. Então, quando for pausar, que é aqui dentro, carrega a cena 0. Quando for tirar a pausa, descarrega a cena. Olha lá. Vou executar. Aí se eu apertar o iniciar, ele começa o jogo de novo. Tá bom? Ó. Apertei o ESC. Parei o ESC. Apertei, parei.
Aqui a gente tem que resolver alguns probleminhas de lógica, né? Então, quando eu apertar o iniciar, ele vai carregar outra cena, mas eu tenho que colocar que o time scale dele volta a ser 1, senão ele vai ficar parado aqui. Tá? Esses probleminhas de lógica que a gente tem que resolver, o ajuste fino. Eu não estou preocupado com o ajuste fino aqui, eu estou preocupado na gente fazer um jogo completo, tá bom? Por isso que eu não vou ficar nos detalhes. Beleza, pessoal? Então o jogo está feito, está completo. A gente consegue, com o que a gente aprendeu, fazer um jogo muito mais cheio de recursos e muito mais bacana do que esse jogo bem simples aqui. Com vida, com placar, com tela de game over, com uma musiquinha no fundo. A gente vai usar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Agora, para finalizar, o que a gente precisa aprender é criar nossa build, criar o nosso executável, que vocês repararam anteriormente que deve ser bem fácil, né? A gente vem aqui em File, eu posso simplesmente vir em Build and Run, se eu souber que a configuração dele está correta. Se eu quiser confirmar, eu venho aqui em Build Settings, aí eu coloco em qual plataforma que eu quero, se é no Windows, no caso aqui só para o Windows, mas se é 64 ou 32, vou manter no 32, ok? Se é algum dos outros aqui, eu vou fazer para PC mesmo. Se eu quiser fazer para iOS ou para WebGL, para Android, aí algumas coisinhas eu vou ter que mudar, então não vai ser mais input.getKey, não vai ser getAccess, vai ter algumas pequenas mudanças, algumas adaptações que a gente tem que fazer no código, mas são poucas. Né? Eu vou mandar executar aqui, build. Executar não, só construir a build. Não vou colocar o build and run para a gente ver o que está acontecendo. Vou escolher uma outra pasta, eu vou voltar aqui. Vou criar a pasta exec curso, porque já tem uma aqui. Exec curso. E vou lá. Selecionei a pasta e ele vai construir. Como o jogo é bem curtinho, então a build dele é rápida. Ok? Maravilha, está construído. Aí ele abre aqui o Explorer. Olha lá, a pasta exec curso, está aqui. O teu executável é esse arcade curso, que é o nome do projeto, tá? Tudo que precisa já está nessas duas pastas, ele importa. Eu vou executar, olha que legal, arcade curso. Ele vai apresentar o splash screen da Unity. Isso aí você pode tirar se você comprar o Pro. E aí, olha, aí sim, se eu apertar o sair, ele vai sair do jogo. Saiu do jogo, funcionou. E se eu apertar o iniciar, ele começa o jogo e a gente tem o gostinho de ver o nosso jogo completo funcionando. Muito bacana. Vou apertar o ESC, apertar o sair e ele sai do jogo. Enfim, é isso, pessoal. É bem fácil, se vocês forem parar para pensar, se você começar a fazer um jogo desse do início ao fim, sem ter alguém falando, alguém ensinando, você faz em menos de meia hora o que eu fiz aqui. Tá? Tranquilamente em menos de meia hora. Você vai gastar bastante tempo no ajuste fino, exatamente como você quer que as coisas sejam feitas, mas pelo menos a base do desenvolvimento de um jogo simples vocês já têm com esse curso. Maravilha? Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês assistirem esse curso e até a próxima.